Olá! É com o maior prazer que começamos mais um Bancada TVI. Lembrando para você que hoje nós estamos ao vivo e contamos com a sua participação. Você pode ligar para a gente pelo 3824. Você quer pegar papel e caneta? Então vai lá que eu aguardo um pouquinho. Enquanto isso, a gente já vai falando, né, sobre o programa, sobre a nossa programação que você acompanha pela TV a cabo, canal 21 da RCA, ou pelo site www.tvi21.com. Você acompanha tanto pela TV a cabo quanto pelo site. Já pegou papel e caneta aí? Pode anotar o nosso telefone, aproveitando que estamos ao vivo hoje, com o Dr. Luiz Guilherme e com o comandante do bombeiro, Major Joelson. Pegou? Então eu vou te dar o telefone aqui da TV. 3824 8651. DDD 22. Você pode participar ao vivo, ligando para cá, dando sua sugestão, fazendo a sua pergunta, enfim. Já que hoje também a gente vai abordar, principalmente, um dos fatos aí que aconteceu na última semana, que repercutiu por causa do número de vítimas, falando sobre acidentes de trânsito, sobre estradas, imprudências de alguns motoristas, né? Enfim, sobre atendimento, primeiro atendimento emergencial, e sobre os profissionais dessa área de saúde que acabam lidando com vidas, né? E graças a Deus, graças a essa equipe toda de profissionais, dos males o menor, nesses acidentes, 2 vítimas morreram. Então, um socorro aí com uma equipe muito bem empenhada, tanto por parte, quando a gente falou na matéria, do pessoal do grupamento do 21º Bombeiro, quanto a equipe do Hospital São José do Avaí. Geralmente, nessas horas, acaba precisando de um efetivo maior no bombeiro, e o pronto-socorro, principalmente, precisa abraçar essa causa, e o hospital também. Então, para isso, nós estamos aqui com o chefe do pronto-socorro do Hospital São José do Avaí, Dr. Luiz Guilherme, e estamos também com o comandante do 21º Grupamento de Bombeiros Militar, Major Joelson, para poder justamente falar um pouquinho. Primeiro, o comandante, eu queria até, para a gente poder explicar para as pessoas que estão em casa, falar um pouco da área de atuação do 21º Grupamento, que a sede é em Itaperuna, né? Mas qual é a atuação dele? O grupamento, administrativamente, ele é responsável pelos 13 municípios do Noroeste, tendo 3 destacamentos, né, subordinado, que está em Italva, Pada e Itaucara, e o grupamento, em relação ao socorro, ele corresponde aos 5 municípios aqui em torno, né? Bom Jesus, Laje, Porciúncula, Atividade e Varriçai. Essa é a atuação, né? Hoje nós possuímos para esse atendimento um carro de salvamento, né, um carro de combate a incêndio, que é o de água, né, e a SE avançada, né, com um médico para atender esses 5 municípios. E o efetivo praticamente conta com quantos bombeiros fazendo parte do grupo? O grupamento tem 96 militares, mas por dia, entre 18 a 22 militares por dia escalado. E, doutor Luiz Guilherme, no caso do Hospital São José do Avaí, né, o senhor como chefe do pronto-socorro, diariamente tem uma equipe, né, 24 horas para o atendimento emergencial, mas não é uma equipe grande, né? Conta com enfermeiro, médico, como é que é essa equipe de atendimento? Boa tarde, Lili, obrigado pelo seu convite aí. Obrigada a você. E ouvintes também. A nossa equipe, diariamente, a gente conta com 3 médicos de plantão, um médico rotina, que no caso sou eu, né, e um enfermeiro-chefe, que comanda uma equipe de 6 a 7 técnicos de enfermagem. Isso revezando a cada 12 horas, é o nosso contingente, né? O plantão, né? Por plantão. Eu vou pedir para o Butch, para ele separar ali algumas imagens do acidente. Primeiro, para quem está em casa também poder acompanhar. Quando tiver ok, você pode colocar, tá? São as imagens quando nós chegamos lá no local. E a atuação aí a gente viu, né, para retirada de bancos. Depois a gente vai pegar em alguns pontos que nós percebemos, provavelmente, a falta do cinto de segurança em alguns passageiros ali que a gente pode comentar, a equipe do bombeiro resgatando. Vamos falar também desses voluntários, que tinham alguns voluntários, a maioria até que estava só para segurar a maca, mas vamos falar dessa importância também. Ali a gente pode ver muitas vítimas que, pelo que eu percebi, comandante, houve primeiro o primeiro atendimento para tentar estabilizar
E conforme as vítimas já estavam, né, realmente, não tinha muita escoriação, estava num quadro leve, o bombeiro, a equipe de resgate, justamente, já estava entrando para poder ver os com maior gravidade. Esse procedimento, geralmente assim, separa logo, já vai colocando para um canto. O procedimento com o bombeiro, primeiramente, é fazer a segurança da cena. Ou seja, onde está o desastre, a gente tem que proporcionar segurança para que não piore, para que esse ônibus não volte a rolar novamente, até para a equipe que está trabalhando e para aqueles que estão acidentados. Então, a primeira parte, quando o bombeiro chegar, é segurar a cena, deixar a cena segura para poder atuar. E a segunda parte é dividir as vítimas, né? Elas são divididas em vítimas verdes, amarelas, vermelhas e pretas. Né? As verdes com menos escoriações, a amarela já de mediana, né, em relação ao trauma, a vermelha bastante traumatizada e a preta são as pessoas que já vão perceber que elas já estão... Ali, por exemplo, a gente percebeu que esse rapaz já tinha, né, sido amparado primeiro, estabilizou, colocaram ali outra vítima também, retiraram logo do ônibus, né, colocando do lado um pouquinho, para poder prestar atendimento e socorro, né, até enquanto os que estavam mais graves, para poder subir, que ali era um local muito complicado, ali para justamente o socorro. A nossa equipe, até agradecer aqui ao senhor e a todo o efetivo que estava ali, que nos ajudou a poder chegar ao local, porque nós temos imagens que mostramos na matéria, o nosso diretor fez, eu precisei descer com o apoio de um bombeiro. Sim. Porque a dificuldade para o resgate nesse local, a escada tinha muita lama. Segundo as vítimas, não teve chuva no momento. Sim. Mas só que o local é realmente mato, muita lama, um local muito difícil para poder retirar. Então, agradeço também, justamente, eu não sei nem quem foi o bombeiro, mas que nos ajudou tanto para eu subir quanto para poder descer, porque eu poderia escorregar. Né? Então, deu para perceber que foi um trabalho um tanto quanto árduo e intenso, principalmente. Né? Porque foi reforçado o efetivo lá? Isso, toda a equipe se preocupa bastante com a segurança o tempo todo, né, para que as pessoas que estão ali colaborando, que estão chegando, que pode colaborar, para que ninguém se torne vítima do acidente que já ocorreu. Então a gente tem essa preocupação. O efetivo, ele, quando tem um acidente de maior proporção, é acionado o plano de chamada, né, onde que vai acionar os bombeiros que estão em suas casas, sua residência, e que possam avançar para o local. Isso deu do praça ao oficial, combatente e médico, para que possa dar um suporte maior, porque é um evento bastante esporádico de acontecer, de grandes proporções. Então existe o plano de chamada para o sobreaviso poder vir dar todo esse apoio e auxílio devido à necessidade aí da proporção do acidente. Como a gente pode ver, Butch, coloque para mim outras imagens aí, nas imagens, né, várias equipes ali de resgate. Doutor Luiz Guilherme, eu lá no local, eu vi também uma ambulância do hospital, né? Parece que justamente para poder ajudar, que 22 vítimas deram entrada no pronto-socorro. Como é que foi, como é que vocês foram avisados? Pela equipe de bombeiros? Como é que foi esse trabalho para poder também mandar ao local? Que além do atendimento, eu sei que teve uma ambulância, não é? Do hospital que foi até lá. A equipe do bombeiro que nos comunicou imediatamente do acidente, a gente já foi logo preparando um efetivo, já esperando a quantidade de vítimas, né? E, que, obviamente, apesar da gente ser a maior emergência da região, a gente nunca está, obviamente, preparado assim, para receber esse grande número de vítimas de imediato, né? Isso, a princípio, a primeiro instante, dá aquela assusta a gente, né? Mas, graças a Deus, a gente estava preparado com toda a equipe lá. E foi solicitada uma ajuda do hospital, parece que para ir até o local, e foi direcionada uma ambulância do hospital para tentar ajudar. Inclusive, a gente tem imagens. Ajudar, inclusive, acho que a UPA também, também deixou essa ambulância bem orientada para ir lá ajudar lá no transporte. Eu acho que o que ficou marcante nesse acidente foi a união de toda a equipe de saúde da região. Assim. A gente viu que realmente todo mundo trabalhou em equipe. Sem o que ajudou, né, foi que isso não estava programado, né? Isso foi uma coisa que deixou a gente até emocionado. A gente está acostumado a lidar com vítima ali,
mas isso foi uma situação diferente, né? E a gente viu que estava todo mundo com o intuito de salvar a vida, que é o nosso principal objetivo mesmo, né? E acho que o atendimento foi muito rápido, foi excelente, a gente conseguiu dar uma agilidade nesses politraumas, quando eles foram chegando até a emergência, a gente destacou uma primeira equipe para fazer uma triagem, e uma segunda para já ir direcionando quem que ia fazer exame, quem que não ia. Deixamos uma pessoa para poder pegar nome e já tentar identificar a princípio o que a gente ia fazer. Então a gente ia anotando isso e ia colando nas macas, fulano já vai estar sentindo isso e que vai fazer determinado exame, e que quando já voltar, eu já destaquei um médico para ir lá e já ver o exame, já trazer anotado o resultado. Então a gente conseguiu rapidamente controlar. E com a equipe toda do hospital, que foi fundamental também, né? A gente teve muitas outras equipes de outros setores, né, que desceu até a emergência, a equipe do centro cirúrgico, das alas, né, todas as equipes de técnico de enfermagem do hospital, que não é do dia a dia deles trabalhar com a gente lá, mas a diretoria também desceu, a dona Isabel, o doutor Renan, todo mundo, vários outros médicos ali do corpo clínico, foi todo mundo para lá, né, os anestesistas, os ortopedistas, os cirurgiões gerais, a equipe toda desceu, né, e porque a expectativa nossa também era de que a gente fosse receber doente muito mais grave. Né? Então, a nossa preocupação de imediato foi isso. E por incrível que pareça, nós não tivemos tanto doente grave. Foi mais escoriação? A gente a grande maioria ali foi escoriação leve, né? E tivemos 2 ou 3, ou 4, se não me engano, mais grave, um de imediato, que já chegou, precisou ser entubado e fazer algum procedimento na emergência, depois foi direcionado para a UTI, e uma segunda vítima que, a princípio, depois foi para o CTI geral, pela piora do quadro clínico dela na emergência. Mas o restante foi tudo escoriação leve. Doutor, o senhor como chefe, né, do pronto-socorro de um hospital que é referência, não só na região, no estado, mas a nível nacional aí, é importante essa integração, principalmente, né, da emergência com o bombeiro. Isso é fundamental realmente, depois o comandante vai falar um pouquinho sobre essa integração, essa união de vocês realmente para salvar a vida, né, que tanto o senhor nessa missão quanto os membros da corporação têm esse mesmo propósito. É fundamental, né, esse contato nosso com o bombeiro na emergência é fundamental, porque a gente sabe que politrauma, né, é uma condição que minutos é vida, né? Então, quanto mais rápido, né, a gente tiver esse atendimento, essa interação com o bombeiro que nos traz a vítima, né, e a equipe toda ali embaixo preparada, com certeza é fundamental para a sobrevida desse paciente. Né? Major Joelson, e enquanto corporação, isso já é de praxe realmente, e o senhor enxerga realmente como tendo uma visão de que essa agilidade que o doutor Luiz Guilherme falou, isso facilita principalmente a missão de vocês, né? Porque eu falo que lidar com a área de saúde não é fácil, em todas as profissões, né? Enfim, segurança pública, mas a área de saúde vocês estão lidando também principalmente com vidas. Então, como o doutor Luiz Guilherme falou, às vezes 1 segundo, né? Então é de praxe realmente a equipe, a SOP de vocês, ou o senhor já automaticamente avisar o hospital, a UPA? Como é que isso acontece? O hospital, né, já é um antigo companheiro já do Corpo de Bombeiro, né? É para onde a gente direciona as vítimas, inclusive as vítimas com maior gravidade, inclusive da capital, né? Vem a aeronave nossa trazer vítimas do Rio de Janeiro até o hospital. Tem uma interação muito grande. Não só a questão de agilidade, do profissionalismo, né, do hospital, porque não adianta eu pegar a vítima, fazer todo o procedimento legal, e a partir que eu entregar a vítima, quem receber não saber simplesmente deslocar a vítima para a maca dela. Né? Eu já vi isso em outros municípios e estados, que na hora de tirar da maca, para botar na maca, já pega de qualquer jeito e ele lança. Então, todo o trabalho que você fez para imobilizar a vítima não adiantou de nada. Então, essa interação com o hospital é muito boa, bastante profissional em relação a isso. A gente tem profissionais da área de saúde, oficiais médicos, que também são profissionais, né, do hospital. Isso ajuda, né, esse laço, né, nessa hora da emergência, para dar agilidade a todo o processo.
né? A equipe, esse contato já fica mais fácil também. Fica mais fácil, a equipe, o hospital, o PU, a UPA, né, o doutor Renan, é uma equipe que a gente tem, o Corpo de Bombeiro tem que parabenizar aí por esse bom relacionamento que tem salvado bastante vidas. Isso é importante, principalmente para a gente enquanto sociedade, né? Porque o hospital tem a parceria assim, dos funcionários, dos médicos, da equipe com a Corporação dos Bombeiros, para eles talvez não seria tão importante, mas principalmente para a gente, enquanto sociedade, e o Butch vai jogar mais imagens aí, eu pude perceber, médico que é da corporação, o doutor Alessandro Priscinini, parece que tinha acabado de deixar o plantão no Hospital São José do Havaí, como ele é da corporação, ele ficou sabendo, ele imediatamente, ele falou comigo muito rápido no local, falou, não, eu coloquei o uniforme e vim para cá, então justamente sobre aviso, né? Faz o trabalho dele, saiu do plantão do Hospital São José do Havaí, quando ele soube, na mesma hora, Butch pode jogar algumas imagens aí do acidente enquanto isso, ele imediatamente, ele colocou o uniforme, porque ele é um médico da corporação, do grupamento de bombeiros, e foi prestar auxílio, principalmente ao resgate das vítimas. Doutor Alessandro Piscinini, eu não sei se teve mais alguém que eu me lembre. Teve os três médicos que estavam atuando ali. Doutor Selme. O doutor Selme Caetano. Que é da equipe do hospital, da cardiologia, não é? Isso, a doutora Ivete Pilo. A doutora Ivete Pilo. Também, né, foram os 3 oficiais que estavam ali, que são da corporação equipe, e do hospital. Então facilita bastante. E doutor Luiz Guilherme. Agostinho. Agora, o doutor Agostinho, ele é do hospital, mas também é da corporação? Ele é, né? Os 3 são capitães nossos. Tá. Doutor Agostinho Neto, doutora Ivete e doutor Alessandro, além do que estava no plantão, que era o doutor Selme, né? Isso. Selme Caetano, isso. Que é capitão Caetano, não é isso? Isso. E doutor Luiz Guilherme, o senhor como chefe, né, do pronto-socorro, depois de ver, eu tenho uma lista aqui de 22 vítimas que deram entrada no hospital, né? Não foi um acidentezinho, foi uma tragédia mesmo. 22 pessoas, tem gente de Boa Ventura, de Italva, de Cardoso, Cimento Paraíso, gente de Campos, porque esse ônibus aí, ele saiu de Campos 9 horas da manhã e a previsão era de chegar por volta de meio-dia, né? O famoso por volta de meio-dia, em Itaperuna. Então, tinha gente de vários locais, né, de vários distritos. Vou ter que dar uma paradinha rápida para a gente ir para o intervalo, e daqui a pouco a gente vai voltar com o doutor Luiz Guilherme para a gente poder responder algumas perguntas. Lembrando que a gente está ao vivo, daqui a pouquinho mais Bancada TVI. Olá, voltamos com Bancada TVI, hoje abordando um pouquinho sobre acidentes de trânsito, principalmente a gente comentando aí sobre esse trágico acidente, mas graças a Deus e as equipes empenhadas no resgate, vitimaram 22 pessoas dando entrada no hospital, né? Então a gente está aqui com o chefe do pronto-socorro do Hospital São José do Havaí, Dr. Luiz Guilherme, com o comandante do 21º Grupamento de Bombeiros Militar, né, da nossa região aqui, que pega os outros municípios, Major Joelson. Voltando a falar, então, com o doutor Luiz Guilherme, 22 pessoas a gente tem aqui a listagem, né, de vários municípios que deram entrada, e imagino que um trabalho, até mesmo a imprensa, para poder saber, pegar essa listagem, tenha sido muito cuidadoso, porque você ali, ao mesmo tempo, tinha que identificar as pessoas e dar uma determinada atenção, né, a todas essas vítimas que foram chegando praticamente juntas, não é isso?
Exatamente, né? Os pacientes foram sendo trazidos pelo bombeiro, pela ambulância da UPA, do hospital, e a grande maioria sem documentação, né? E às vezes com o choque da situação, algumas não sabiam nem o nome, nem onde estava, né? Enfim. E a gente, imediatamente, eu destaquei a equipe da ouvidoria do hospital e para poder ir até os pacientes que estavam lúcidos, né, orientados e coletando o nome, né, onde era, e identificando isso daí para a gente poder também depois montar os prontuários, né, e solicitar os determinados exames. E a equipe, graças a Deus, trabalhou muito bem, foi rapidamente conseguindo identificar de onde era, e quem é dos parentes, da onde o nome completo, e isso facilitou bastante o atendimento depois. Nós vamos assistir agora, o Bote já tem preparado ali, um depoimento que nós colhemos no local do acidente. Quando tiver ok, já está tranquilo aí, Bote? Você pode soltar para a gente assistir. Né? Vamos aqui ouvir fica calma, ouvir uma das passageiras. Eu vou chegar aqui por trás, a família junto. Meu marido chegou aqui agora. Ai, eu estava no ônibus da Empresa Brasil, o motorista saiu por 2 vezes da pista. Eu estou bem, graças a Deus, agradeci a Nossa Senhora, que é minha protetora, agradeci Papai do Céu. Tem gente morta embaixo do ônibus. Perdi meus pertences, mas minha vida eu não perdi. Só minha perna que eu não posso mover. Meu esposo já chegou aqui no local. Há muitos familiares, muitos amigos, vizinhos, uma gestante da minha cidade também. Ai, a senhora é de qual município? Eu sou de Italva, moradora de Italva, mas meu marido já está ali, ó. Ai, Jesus. E esse sol aqui, os familiares também, o senhor é parente, é amigo da família? Aqui, esse amigo aqui está socorrendo aqui. Voluntários também? É voluntário, eu agradeço a ele, agradeço a Deus. E o motorista vacilou. Eu vou dar esse testemunho que o motorista saiu por 2 vezes da pista, querida. Saiu, ele fez assim, ó, o ônibus foi. Eu falei, Jesus, o que é isso? A gestante, meu Deus, não faz isso, motorista. O ônibus fez assim, aí ele voltou. Nisso que ele voltou, ele tornou ir. Quando ele foi, sem de cair para trás, nós estaríamos todos mortos. Mas o Senhor foi o protetor nosso. Eu já pedi, já agradeci muito o Senhor. Só não posso mover com essa perna, Senhor. Isso, fica calma, estabilizada pelo menos. Meus pertences, Deus me dará de volta. Eu tenho certeza, como eu perdi meu óculos, que estava no meu rosto, meu celular. E estava chovendo na pista? Não estava chovendo no momento? Não estava chovendo, ele vacilou, não estava chovendo. Isso eu falo para qualquer policial. Não estava chovendo. Esse Morro da Mangueira realmente é muito perigoso. O motorista tinha que vir com mais atenção, não de papo com a gestante. A gestante está bem com a barriga bem arriada já, está próxima a ter o bebê, entendeu? Ele conversando com ela, ele virava o rosto para conversar com ela. Qual o nome da senhora? Diones. Dona Diones, graças a Deus a senhora não está sentindo é a perna. Graças a Deus, só a perna minha que está assim, eu não posso levantá-lo, entendeu? Mas eu já agradeci Papai do Céu, Nossa Senhora. Eu pedi assim ao Senhor, né? Para que, Senhor, que eu vim hoje de Itaperuna? A senhora lembra no momento, a capotagem chegou a rodar 2 vezes na pista? O ônibus não rodou. O ônibus tombou e foi tombando. Veio tombando. O ônibus não rodou a momento nenhum. Só veio assim, ó. Deslizando dali de cima. Lá atrás ele começou a vacilar. Aí aqui que ele veio, conversando. Ele estava conversando, querida. Eu estava sentada atrás dela, meu amor. Atrás do motorista. Estava conversando com a gestante. Isso eu vou testemunhar perante a polícia. Eu não quero ir para o UPA, me leva para o ponto de socorro do Hospital São José. Eu quero ser socorrida. Tentei falar com a minha chefe, que é médica, que ela estaria aqui, eu tenho certeza que ela estaria aqui já. Doutor Roninho estava ali, eu gritei muito do doutor Roninho. A senhora trabalha com enfermagem? Eu trabalho com secretária pediatra da doutora Tatiana Talva. Fica tranquila, tá? Graças a Deus. Amém. Obrigada. Fica com Deus. Alguns voluntários aqui ajudam. A gente pode perceber aí realmente, né, o estado de choque das pessoas. A dona Diones, por exemplo, chamando a gente, até para poder passar para os familiares que sabiam, né, que ela comentou com a gente que ela estava no ônibus, o estado de saúde dela, como que ela realmente estava, a todo instante chamando a nossa equipe. Então, doutor Luiz Guilherme, a gente pôde perceber também a consideração que ela tem em relação ao profissionalismo do Hospital São José do Avaí, que ela pede para ser, não de se desfazendo de qualquer outra unidade de pronto atendimento, porque com certeza a gente sabe
que não só no município, mas na região, a maioria das pessoas que trabalham também com saúde pública tem essa vocação e tem essa missão, mas chegar os pacientes, além dos traumas, chegarem com esse desespero, né, principalmente quando não sentia a perna. Como é que foi esse primeiro contato com as famílias? É um contato realmente difícil para o senhor como médico, para os médicos e para a equipe de enfermagem? A princípio, vários traumas, assim, imediatamente, deixa a gente chocado, né, assim, com a questão do tipo de acidente, né, a maneira que é. Mas a gente procurou trabalhar também essa questão de manter a tranquilidade de todo mundo, né, e até mesmo da equipe médica, né, porque é muito importante estar todo mundo concentrado naquilo que está fazendo, né, e graças a Deus também nós tivemos o auxílio das psicólogas do hospital, né. A gente procurou também chamá-las, e elas que ajudaram até na identificação também dos pacientes, elas também procuraram ter uma tranquilizada em cada um que foi chegando, os familiares que começaram a chegar preocupados. Eu tive o prazer de atender um irmão de uma das vítimas que acabei levando para o CTI depois, e que hoje ela já está bem também lá no hospital. Ele já chegou desesperado, querendo saber notícia, que ele estava aguardando a irmã idosa que estava vindo passear na casa dele, e ele preocupado com a irmã, sem saber notícia. Ele também já estava com pressão a 20 por alguma coisa. Porque além das vítimas, vocês tiveram que prestar o atendimento aos familiares. Dúvida, né? Os familiares, e acabam também passando mal com isso, né? E a gente tranquilizou, medicamos ele lá no momento, e depois a gente conseguiu, que o momento tivesse estabilizado, levá-lo até a ela. Fica tranquila, está calma, está bem, vai passar por exames. O acidente é sempre um cenário difícil, né? A gente tem que manter a calma, a gente que lida com isso todo dia, mas cada dia é uma história nova, é um familiar diferente, é uma história, inclusive tinha uma gestante no meio que estava grávida, acho que de 7 meses, se eu não me engano, e a preocupação dela com a criança, e aí nós também conseguimos destacar o pessoal da ginecologia, eles vieram, fizeram um ultrassom no momento ali, viu que a criança estava tudo bem. Então, isso, acidente assim é sempre uma questão preocupante, né? E, doutor, o senhor lembra, né, de algum outro caso? A gente fala que cada acidente realmente é único, mas de algum outro caso que teve repercussão por parte de quantidade de vítimas? Eu me lembro que, eu não sei se foi 2005 ou 2004, acho que foi por aí que eu era residente, e nós tivemos um acidente com um ônibus escolar. E nós também acho que recebemos 33, se eu não me engano, 35 crianças que estavam dentro desse ônibus, mas acho que não teve ninguém com vítima fatal, não. Foi só escoriação leve também. Foi mais ou menos o mesmo cenário que eu vivi sexta-feira, né? Todos os médicos lá ajudando, a equipe do corpo clínico do hospital toda desceu e ajudou também. A gente não tinha essa estrutura que nós temos hoje na emergência, mas também demos agilidade ao atendimento. Eu queria aproveitar que a gente está ao vivo, agradecer Vanessa Rezende, do Meier, lá da capital, mandar um abraço para o Cláudio Félix, de Tombos, que está entrando em contato com a gente, Frederico Souza, de Varriçai, entrando em contato, tem a Tilma Machado, de Itaboraí. Enfim, aos poucos eu vou divulgando os nomes aqui, estão mandando algumas perguntas. Lembrando que a bancada TVI de hoje está ao vivo, abordando um pouquinho sobre o acidente que aconteceu no Morro da Mangueira, na sexta-feira 13, sobre outros acidentes também. E você pode participar, tem o nosso Face, se você não é amigo ainda da TVI no Face, você pode adicionar. TVI, te vejo aqui, é o nosso Face, é só você adicionar, curte lá a nossa fanpage, também fica atualizado pelo nosso site, que é o www.tvi21.com. E tem o nosso telefone, que é o 3824-8651. Através desses nossos contatos, você pode mandar sua sugestão de pergunta, sugestão de matéria. Se no seu bairro tiver algum problema, ou você quiser elogiar algum trabalho que foi feito, pode ligar para a gente também, que a nossa equipe toda abraça essa causa. E lembrando que nossa equipe de jornalismo está tentando contato com a empresa Brasil, responsável pelo ônibus. Só que até o momento nós não conseguimos falar com a gerência, nem por e-mail, nem por telefone conseguimos o contato, para eles também poderem se posicionar.
porque a ética profissional também a gente dá direito aos dois lados, escuta os dois lados, tanto das vítimas, né, que prestaram depoimento na delegacia, quanto da empresa. Então, informando mais uma vez que o espaço está aberto. Nós estamos tentando contato com o gerente regional, já tentamos contato com o Rio e não conseguimos até o momento. Fica aberto o espaço para que, se eles quiserem se posicionar a respeito do transporte coletivo, da segurança, enfim, né, que as pessoas, por exemplo, essa senhora deu um depoimento que realmente várias pessoas deram parecido. O que nós soubemos na delegacia é que o depoimento do motorista, que também a gente imagina, deve estar agora com a cabeça, né, com a mente um pouco transtornada, e o depoimento dele, ele teria alegado que a pista estava escorregadia. Então, a gente não está aqui para acusar ninguém, não tem como falar que foi erro de motorista. Isso a gente aguarda o laudo da perícia técnica. Somente esse laudo pode indicar para a gente se houve falha mecânica, se houve falha humana e realmente o que aconteceu. Mas a gente sabe que também não podemos culpar aí um motorista, porque deve ter por trás esse transtorno, porque por mais que você não tenha a intenção, acabou ocasionando tantas vítimas. Mas graças a Deus, repetindo aqui, graças à equipe do bombeiro, da UPA, do São José do Avaí, do hospital, do pronto-socorro, enfim, graças a todos que estavam empenhados nesse atendimento, só 2 pessoas morreram. Porque quem chegou no local viu uma cena muito trágica. Nós vimos, por exemplo, pessoas, as 2 vítimas que estavam dentro do ônibus, o comandante, por exemplo, sem cinto de segurança. Então, Major Joelson, eu acredito que seja uma das causas principais de acidentes, imprudência por parte de cinto, a falta de cinto de segurança, não é? A gente... É uma estatística real, né, em relação da falha humana, né? A maioria dos acidentes está envolvida na negligência dos motoristas, e uma delas é usar o equipamento de segurança que o veículo proporciona, que é o cinto. A gente vê muitas alegações de pessoas alegando, o cinto mata também. Também é uma realidade, só que é desproporcional, né? Ele vai salvar 1000 para matar 1. Então o cinto, só dele manter a pessoa dentro do veículo, né, que está tomando, já dá uma sobrevida muito grande. As pessoas que são atiradas para fora do veículo são pessoas que ficam com bastante traumatismo, né, em seus corpos, por serem lançados com uma força muito grande, do veículo passar por cima delas, né, e jogado contra pedras, terra, asfalto. Então, realmente, a gente vê acidentes bastante graves devido à falta do uso do equipamento de segurança, que é o cinto. E nós podemos perceber, logo depois, acho que foi alguns instantes depois, um pouco depois também desse acidente, um carro, pelo que eu percebi, ele tombou várias vezes na pista, e justamente pelo que o senhor falou, o motorista estava no local, né, a gente agradeceu até a equipe de São Fidélis, da prefeitura, que conseguiu deslocar a gente do primeiro acidente para o segundo, porque não tinha como a nossa unidade de transporte já estava afastada. Então, quando nós chegamos nesse segundo acidente, Major, nós percebemos que o airbag e o cinto de segurança, ele deve ter tombado umas 10 vezes. Isso. O sistema de segurança está cada vez melhorando, né? Hoje já está até a obrigação aí de ter o airbag. E realmente a gente está no dia a dia e acompanhando os acidentes, a gente vê a diferença dos traumas, né, de um carro que a pessoa não usou o cinto, da pessoa que usou o cinto, da pessoa que tem cinto, airbag. Então a diferença é muito grande. Como você mesmo falou, esse carro tombou, teve uma queda muito maior, né, de relação, e a vítima praticamente, né, não teve nenhum trauma, devido à utilização correta aí do equipamento. Com certeza. E lembrando para você que nós estamos ao vivo, então a sua participação, agradecer aqui a participação da Verônica Machado, de Boa Ventura, Vandir Freita Dias, de Natividade, que até tecendo um elogio aqui ao Hospital São José do Avaí, principalmente pelos atendimentos prestados, Felipe Costa, de Talva, eu deixo aqui o aviso então ao chefe do pronto-socorro aí, que Vandir Freita Dias, de Natividade, acompanhando a gente, deixando
esse agradecimento aí ao hospital, provavelmente em outra ocasião ele tenha precisado. João Carlos de Bom Jesus, um abraço para o pessoal de Bom Jesus do Itabapoana e do Norte também, que assiste muito a gente. Tem o Jonatas Figueiredo de Carangola, Fabrício Vieira da SEAB, o pessoal de Itaperuna aqui acompanhando pelo Face e pelo canal 21, TV a cabo, que é a única TV a cabo de Itaperuna. A Maria da Penha, do bairro Boa Fortuna, Paulo Rios de São José de Ubá, e, à medida do possível, a gente vai mandando os alôs, mas agradecendo a participação de vocês. Falando um pouquinho sobre medidas de segurança, cinto de segurança, doutor Luiz Guilherme, qual a visão do senhor realmente? É bom a gente fazer um alerta, né, para as pessoas, ao lidar com atendimento emergencial, muitos acidentes, depois o comandante vai comentar com a gente, envolvendo motos, né, que são veículos mais frágeis, principalmente. E, no caso, carros, né, as pessoas sem o cinto de segurança. Parece que as pessoas estão muito acomodadas. Qual a visão que o senhor tem hoje em dia de um motorista? E qual alerta que o senhor tem a fazer aí para quem está em casa, que ainda comete alguma negligência, né? Vamos acordar. O que o senhor tem aí para deixar de dica aí? Em relação a acidente, né, a gente percebe, nós temos uma estatística lá na emergência nossa, que nós temos tido muito acidente envolvendo moto, né, na região, principalmente aqui dentro de Itaperuna, né, aqui dentro da cidade mesmo. E a grande maioria desses acidentes, a gente percebe que é relacionado à imprudência, né, ou velocidade excessiva, ou alguma manobra realizada de forma irregular. E a gente tem encontrado muitas vítimas jovens, né, muitos jovens, às vezes, perdendo a sua vida, ou até mesmo perdendo alguns membros, né, e ficando vários dias internados. E isso vem trazendo uma consequência muito grande para a sociedade, né. Então, eu como motorista, eu acho que a gente tem que zelar sempre pela segurança de todos, né. Além da gente ter que dirigir para a gente também tem que dirigir para todos. Então, sempre eu acho que tem que usar o cinto de segurança, né, utilizar os meios de segurança que o nosso transporte permite, né. Então, eu acho que mesmo se você for até o centro de Itaperuna, sair da sua residência num bairro até o centro, eu acho que o cinto de segurança é importante, a gente está sempre atento. Acho que hoje a gente está muito acostumado a atender celular, passar e-mail para o celular, né, e isso tira a nossa atenção, né. Todo mundo hoje tem celular, qualquer coisa o celular está tocando, a gente está querendo atender. Eu acredito que isso também seja uma maneira de distração e provocando esses acidentes, né. Então, a gente tem que ter sempre atenção no trânsito, porque acidente, perder... eu costumo dizer o seguinte, a gente lida com várias histórias nas emergências, e você perder um ente querido por acidente é um trauma inesquecível, né? Então, se a gente puder evitar, né, usando toda medida de segurança, acho que é importante. Se as vítimas tivessem consciência, né, do quanto deve ser uma dor para um familiar, né, doutor Luiz Guilherme, ver que, infelizmente, o parente faleceu, eu acho que pensariam duas vezes, principalmente na área urbana quanto na estrada, para usar o cinto, né? Porque eu acho que o senhor, como chefe de pronto-socorro, os enfermeiros-chefes, enfim, toda a equipe de atendimento, devem presenciar muito o choque da família, né? Sem dúvida, né? A gente sofre junto, né? Todos nós lá, obviamente, somos humanos, a gente tem um sentimento envolvido, né? E a gente vê uma mãe chorando, um pai chorando de uma perda de um filho, né? Ou até mesmo a gente logo remete-nos da gente, e a gente fica sempre triste com essa estatística que vem cada vez mais aumentando, né? Então, a segurança tem que ser trabalhada realmente, e principalmente Itaperuna, com essa concentração de carro, de moto, e obviamente as vias públicas estão cada vez mais velozes, né? Asfalto, enfim, e isso tem provocado, cada dia que passa, mais acidente, né? Antes da gente ir para o comercial, eu não vou dar uma chamada, não, que a gente aqui não tem como chamar a atenção de ninguém, quem somos nós.
Mas para você jovem que está acompanhando o nosso programa, para você adolescente, principalmente os jovens aí que estão autorizados a dirigir, vamos ter mais cautela, porque isso que o doutor Luiz Guilherme falou e o comandante estão ressaltando aqui é muito importante. A sua família é que vai sofrer. Sua mãe, seu pai, o seu responsável. Ah, mas eles falam, todo mundo fala igual. Mas vamos pensar bem nisso, porque a experiência deles realmente passa isso para você. O que o seu familiar quer, por exemplo, nesse carro, que a gente vai comentar depois do intervalo, vou comentar com o comandante, graças a Deus, não teve uma vítima. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta mais. De volta com Bancada TVI. Lembrando para você que hoje nós estamos ao vivo, então a sua participação é muito importante para a gente. E aqui nos bastidores, né, enquanto estava no intervalo, a gente estava comentando aqui, principalmente, a respeito do uso do cinto de segurança. Então eu vou pedir para o Butch colocar uma foto. Coloca para a gente aí, Butch, o Major Joelson, comandante do Bombeiro. Esse daí foi o segundo capotamento que aconteceu, e esse carro tombou muito, pela informação que a gente obteve da polícia lá no local, praticamente 10 vezes. E o motorista estava prestando o depoimento na hora, não teve gravidade, Major. A gente vê ali pelas imagens, o carro está bastante amassado, né, por cima, laterais. E a diferença é do ônibus, que está amassado, mas não se vê que não é tanto. Então você vê que ele sofreu realmente vários choques, né, nessa descida. E a gente volta a falar em relação ao equipamento de segurança que proporciona essa maior segurança para as vítimas. E eu gosto até de atentar que muitas vezes os pais lembram de colocar o cinto e esquecem de colocar nos filhos que estão atrás. Muitas vezes o filho faz pirraça, não quer ficar preso, e os pais acabam cedendo. E isso traz um grande problema. Ele acaba salvando a vida dos pais, e as crianças que estão atrás, que são mais frágeis, acabam sofrendo trauma e até falecendo. Eu quero convidar agora o doutor Luiz Guilherme, o comandante Joelson, e você que está em casa, para poder assistir uma entrevista que a nossa equipe fez com o doutor Léo Chiarelli, traumatologista, falando também um pouquinho de acidente. Vamos conferir? Estamos no consultório do Dr. Léo Chiarelli, ortopedista e traumatologista. Dr. Léo, em relação ao atendimento, principalmente pelo SUS, né, Sistema Único de Saúde, quais são os principais casos de colisões ou quais são os principais traumas que vêm ocorrendo? Hoje em dia, a gente tem notado, toda a nossa equipe de atendimento na urgência no Hospital São José do Avaí, a gente tem notado um aumento muito grande dos acidentes, principalmente motociclísticos. E a gente sabe que hoje em dia tem uma facilidade grande de compra desses automóveis, e as pessoas às vezes não estão se preparando adequadamente para usar esse tipo de automóvel. Esses automóveis estão cada vez mais com uma potência maior e gerando traumas que realmente vêm nos assustando. Além da morte no local, que acontece com frequência, que acaba nem chegando no hospital, a gente observa lesões gravíssimas, como amputações, fraturas expostas, luxações, que geram um dano irreparável nesses pacientes. Em relação a fraturas, né? Você falou fratura exposta. Geralmente em veículos está mais vulnerável a moto com moto, auto com moto, ou depende também do impacto da batida?
Quanto maior for a velocidade, maior é a energia e maior é o trauma. E acontecendo isso, o que acontece? Principalmente o motociclista, o que acontece? O motociclista, a própria perna dele, os braços, serve às vezes como um para-choque. Então é primeiro o trauma direto naquele local e acaba lesionando e fazendo aquelas lesões gravíssimas com exposição óssea, com perda de membro e alguns causando até a morte. A gente sabe que os de maior gravidade normalmente estão relacionados com acidentes motociclísticos, né? A gente vê muita gente, às vezes, despreparada, andando no dia a dia na rua, a gente observa pessoas despreparadas que às vezes não têm tanta noção de trânsito e já compram uma moto, às vezes sem habilitação, e acaba acontecendo todas as tragédias que a gente observa. Às vezes falta um pouco de treinamento para essas pessoas, para elas entrarem nesse trânsito maluco. O que a gente observa também é que as ruas continuam as mesmas quantidades de ruas, as mesmas larguras, e observa um crescimento muito grande dos automóveis, das motos, de todos os veículos automotores. E isso acaba gerando uma confusão no trânsito e acaba gerando esses acidentes que a gente observa. Nós sabemos que o Hospital São José do Avaí é referência, né, também, até pela qualidade dos profissionais de ortopedia. O senhor, como cirurgião, qual é o tipo de cirurgia, membro inferior, superior, que mais tem chamado a atenção? Geralmente são de membros inferiores. As fraturas expostas de perna, né, as fraturas de fêmur, às vezes as fraturas de bacia, e isso é relacionado a acidente de trânsito. E de membros superiores também acontece, mas a grande maioria de membros inferiores, que às vezes as pessoas, a gente tem que trabalhar na urgência, o paciente chega com a fratura exposta, a gente tem logo que operar, e às vezes colocando aqueles fixadores externos que chamam a atenção, que é meio, mas que é a forma de tratamento ideal para aquele tipo de pessoa, aquele tipo de acidentado. A gente poder fazer um alerta aí para as pessoas que andam de moto, principalmente carro, né, sem o cinto, com algumas imprudências que acontecem. Teve algum caso que o senhor já presenciou, que já chegou até, né, a emergência, que foi um tanto quanto um dos mais chocantes que o senhor já pôde ver, ou envolvendo criança? Eu acho que qualquer um envolvendo criança já é mais complicado. Mas teve algum assim diferente? A gente trabalha aqui já quase 10 anos no Hospital São José do Avaí, já viu muita coisa assim que chama atenção, como amputações. Realmente criança, quando envolve a criança, a gente, chama mais atenção, a gente fica um pouco mais traumatizado. A gente observa muitos acidentes de tipo atropelamento de crianças com veículos, com automóveis. Às vezes a criança mesmo, às vezes até, né, a criança vai atravessar uma rua, não presta atenção e acaba sendo atropelada. A gente já viu criança assim, fraturando as duas pernas, os dois fêmures, fraturando braços, e sem falar naquelas que chegam às vezes com TCE, né, que é o traumatismo crânioencefálico, e chegam às vezes e acabam às vezes até falecendo no hospital devido à gravidade do trauma. Dependendo da cirurgia, doutor Léo, o tempo de recuperação, numa das cirurgias mais simples num acidente, e para a gente dar exemplo também numa cirurgia um pouco mais grave, qual é o tempo de tratamento realmente com fisioterapia e a recuperação do paciente? A recuperação por completo, digamos assim, vamos botar assim, uma fratura de tíbia, que talvez seja o osso mais exposto nesse tipo de trauma. Eu acredito que o paciente não volte, assim, quando é uma fratura simples, com tratamento eficaz, evitando problemas tipo infecção e outras coisas mais, 3, 4 meses para voltar à vida normal, até mais, até 6 meses. E tem pessoas em situações mais graves, onde a pessoa fratura o fêmur, a tíbia, fratura exposta dali e daqui, demora às vezes mais de ano para voltar, e dependendo da gravidade a pessoa não consegue voltar a fazer aquelas atividades que ela fazia anteriormente. Isso aí são lesões gravíssimas. O trauma de alta energia às vezes causa lesões irreparáveis que a medicina ainda hoje não encontrou um caminho para resolver esse problema dessas lesões mais graves. O senhor acredita que cada cirurgia é única, é diferente, principalmente por causa do impacto de um acidente, ou o motorista está sem o cinto de segurança? Cada uma dessas coisas pode interferir e realmente o senhor conduzir a cirurgia
de uma forma diferente? A cirurgia, eu acho que é única. Assim, cada paciente tem um perfil, cada fratura tem um tipo de fratura, também tem um perfil que a gente chama no meio médico, tem um perfil, um tipo de fratura, de qual tratamento você vai usar. A gente sabe que o cinto de segurança é uma coisa, talvez seja coisa, é um instrumento simples que todo carro tem e que ele talvez seja mais importante do que nesses casos modernos que tem airbag, ABS. O cinto de segurança é fundamental no veículo automotor, assim como na moto o uso do capacete, que é fundamental também. Mas voltando àquele assunto que você me perguntou, cada fratura é uma fratura, cada lesão é de um tipo, cada paciente é de outro tipo e o tratamento geralmente é muito particular, tem que ser analisado na hora e cabe a nós, na hora mesmo, decidir o tipo melhor de tratamento para aquele paciente, para ver qual o tipo de tratamento que vai resultar numa melhora mais rápida possível do paciente. São questões, assim, realmente de segundos que podem estar salvando a vida ali dentro no centro cirúrgico? Sem dúvida. A gente, graças a Deus, aqui na nossa cidade, né, na nossa região, mas principalmente na nossa cidade aqui, a gente tem um hospital muito bem equipado, com não só equipamento tecnológico, no tipo de aparelhos, de exames de imagem, mas também uma equipe muito boa, uma equipe profissional, sempre disposta a atender esses traumas que acontecem diariamente, com muita frequência, com uma frequência muito grande mesmo para uma cidade do tamanho de Itaperuna. O senhor tem uma média de quantas operações a equipe realiza por dia e, principalmente, quantos funcionários, né, entre médicos, enfermeiros, os técnicos de radiologia, entram em uma cirurgia? Isso envolve quantas pessoas? Então, sobre a quantidade de cirurgia por dia, a gente imagina que... Vou falar só de trauma, que está falando especificamente de trauma. É coisa de, sei lá, 5, 6 cirurgias por dia, mais ou menos, isso aí. Em termos de acidentados mesmo, deve variar para uma cidade do tamanho de Itaperuna, de 100 mil habitantes, deve ser em torno de 2, também 1, 2, que eu acho que é um número excessivo pelo tamanho da cidade, né? Às vezes me parece um número pequeno, mas um trauma para chegar no centro cirúrgico deve ter tido no mínimo uns 20 traumas antes ali, quer dizer, para chegar no centro cirúrgico é uma seleção, já vai diminuindo, né? Você imaginar isso, quer dizer, mas só um paciente vai para um tratamento, 1 ou 2 pacientes por dia, um tratamento de fratura exposta, isso é um número muito elevado, porque se você contar de trás de quantos pacientes, quantos acidentados tiveram, é assim uma proporção grande para a cidade do tamanho de Itaperuna, dessa região nossa aqui do tamanho de Itaperuna, região noroeste, né? E com relação assim, quantos funcionários, eu acho que são envolvidos, se a gente contar, o pessoal do pronto-socorro que atende o paciente, depois o pessoal da radiologia que faz os exames de imagem, depois lá para o centro cirúrgico, envolve 30, 40 pacientes, 30, 40 funcionários mais ou menos, funcionários desse tipo de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, e todos eles com uma função muito importante dentro desse ciclo, quando o paciente chega. Talvez o médico seja o último ali do ciclo, mas todas aquelas pessoas envolvidas naquele processo, são todas elas muito importantes para o funcionamento legal do atendimento a um acidentado. Pela experiência do senhor, né? Como exemplo de profissional, já teve algum caso em que foi necessário mais de um ortopedista em uma cirurgia por uma gravidade? Na verdade, as cirurgias a gente costuma fazer até junto com outro colega que facilita muito o nosso trabalho, né? A gente tem uma equipe de 6 ortopedistas na cidade e a gente se ajuda muito. E agora, em lesões mais graves, acontece com frequência. Chegar um paciente e aí tem uma pessoa está de plantão, às vezes liga para um colega que está próximo, olha, vem ajudar. Quando chega acidentes, por exemplo, envolvendo várias pessoas, a gente, vai fazendo a cirurgia numa sala, outro na outra, dependendo da gravidade da lesão. Mas a gente trabalha em equipe mesmo, não só eu, tem eu, o doutor André, o doutor Fábio, o doutor Pedro, o doutor Gabriel, o doutor Pablo, dentro do hospital, na parte de ortopedia, que a gente toca toda essa... E a gente trabalha como equipe, se ajudando, porque na grande maioria das vezes,
a gente resolve, mas tem situações que a gente precisa da ajuda mesmo de outros colegas. Para a gente finalizar, o senhor já aconteceu de passar por alguma experiência que fosse um acidente entre um ônibus, um veículo maior, com um número maior de vítimas, né? E realmente chegar no pronto-socorro, uns 4 direto para centro cirúrgico? Já passou por essa experiência? Já passei. A gente já aconteceu vários. E não só de ônibus, às vezes carro mesmo, com família, com várias pessoas, já acontecer. Mas aí, e o seguinte, a gente chama a nossa equipe, o máximo de profissionais possível, quando chega um episódio desse, e a gente tem, dentro da medicina, a gente tem certos protocolos que a gente vai escolhendo o paciente, ver qual que é mais urgente que o outro. Às vezes a gente tem essa missão difícil, às vezes, de ter que escolher. Olha, eu vou operar fulano porque esse é mais grave do que esse. Então o outro às vezes tem que esperar um pouquinho, porque essas situações não acontecem todo dia, e às vezes falta uma estrutura para chegar um ônibus batido, um acidente com 6 vítimas. Aí a gente tem que, junto com a nossa equipe toda, a gente chama a equipe para aumentar a equipe na hora para precisar de ajuda, mas dentro disso a gente faz uma seleção para escolher aquele paciente mais grave que ele precisa ir primeiro para o centro cirúrgico antes de qualquer outro. E dentro de uma cirurgia, no caso, quando entram, né, mais médicos para a gente estar podendo finalizar, o senhor que lida dia a dia com isso, qual é o recado que o senhor deixa para o telespectador a respeito de menos imprudência no volante? O que o senhor acha que é melhor? O que ainda precisa melhorar na consciência de um motorista? Eu acho que essa palavra é muito importante, consciência. Eu acho que as autoridades tinham que conscientizar mais, fazer mais campanhas de conscientização das pessoas no trânsito. Outra coisa seria o poder público também fiscalizar mais, no sentido de, sei lá, o troço chato, mas fazer blitz para ver quem está com o documento certinho, se os automóveis estão dentro da condição de rodar, se os motoristas eles têm carteira, que às vezes acontece de não ter habilitação, né? Outra coisa, ter mais paciência, mais paz no trânsito, que a violência é muito grande, né? E a velocidade, eu acho que também a gente tem que ter uma velocidade, respeitar os limites de velocidade, né? E eu acho que a palavra fundamental é isso, é conscientização das pessoas, porque às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E só depois que acontece que a pessoa vê que, assim, é um transtorno na vida, às vezes, de uma família inteira, quando acontece um acidente, ou quando acontece uma morte, ou quando acontece um trauma grave, que a pessoa fica, às vezes, limitada para o resto da vida. E também não fica só aquele momento da cirurgia, né? Fica o pós-operatório. O pós-operatório que talvez seja uma das partes mais sofríveis, que o paciente é aquela recuperação lenta, aquela ansiedade da pessoa melhorar e a gente tem que ir administrando aquilo, mas faz parte da nossa profissão e o que a gente pede realmente é que as pessoas se conscientizem e para ter mais educação no trânsito, mais paz no trânsito e andar sempre protegidos, né, com cinto de segurança, com capacete. E outro recado importante é bebida, né? Não beber quando estiver dirigindo, que às vezes uma cervejinha já altera o ânimo da pessoa, faz coisas que não faria se não tivesse bebendo nem nada. Bebida não mistura com volante? De jeito nenhum, né, cara? Essa campanha que o governo federal faz, que as autoridades fazem, é certíssima. Eu apoio integralmente a lei seca, né? Se beber, não dirija. Doutor Léo, obrigada, principalmente por atender a gente aqui no seu consultório, no centro médico, né? Ter largado lá também o hospital, não está no plantão hoje. Obrigada ao senhor, viu? Obrigado, vocês, estou sempre aqui à disposição e paz no trânsito. Realmente, né? Paz no trânsito, e como o doutor Léo Chiarelli falou, aproveitando, mandando um abraço para todas as meninas, né? Os funcionários em geral, o Vinícius, o pessoal do Centro Ortopédico, que assiste muito a nossa programação. Um grande beijo para vocês. As meninas do ambulatório, do AIS, do Hospital São José do Havaí, Soninha, para Rosa,
enfim, para toda essa equipe, para todos do hospital, né, que também acompanham a gente. Um grande abraço para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. E assim como o doutor Léo falou, foi o que o doutor Luiz Guilherme comentou um pouquinho antes, a respeito justamente desse crescimento, né, do aumento do número de veículos. A gente percebe os acidentes, que depois no próximo bloco a gente vai aprofundar. Mas antes de eu ir para o intervalo, eu queria pedir ao doutor Luiz Guilherme, deixa eu mandar primeiro um abraço. Paulo Rios, de São José de Ubá, está mandando um abraço para o comandante também, e avisando que elogia muito a corporação. Tem também o Robson Brandão, do bairro Cidade Nova, pediu para avisar o doutor Luiz Guilherme que a equipe do hospital realmente tem um atendimento de excelência. Cristina Carvalho, do bairro Surubi, parabéns aí, obrigada pela audiência do pessoal do bairro Surubi. E mandar um abraço para a Claudinha Sattler, para toda a equipe da Casa da Mulher, que sempre acompanha a gente também, com certeza. E em breve estarão participando com a gente. E nós temos um alerta para fazer, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu queria que o doutor Luiz Guilherme, antes da gente ir para o intervalo, começasse a comentar sobre o resgate, a família, na hora de resgatar, né, o paciente, fica afobada em trazer, se for de outro município, né, como a gente estava comentando aqui, em trazer logo para o Hospital São José do Avaí, que a gente sabe que tem essa qualidade, essa referência, mas que talvez se levasse para um hospital do município, isso melhoraria? Qual a sua orientação, doutor? Esse primeiro atendimento no politraumatizado, né, que é sempre um paciente do acidente, é muito importante que ele seja feito com segurança no início. Para isso, existe a corporação, os bombeiros que chegam até o local do acidente prestam todo aquele cuidado na imobilização do doente, no primeiro atendimento, né? E a gente percebe que, às vezes, quando o bombeiro não chega e o familiar que atende, o conhecido, enfim, há uma expectativa de trazê-lo imediatamente ao Hospital São José do Avaí. Então, colocado de qualquer maneira no carro, ou, primeira condução na própria ambulância, e trazem de qualquer maneira. E a orientação que eu falo é que isso não deve ser feito, né? Primeiro que esse primeiro atendimento, mesmo que você tenha aquela vontade de ajudar, mas se você não tem o conhecimento, você não deve executar, né? Chama o bombeiro, chama a emergência em primeiro lugar. E para a região em si, eu acho que esse atendimento nas outras emergências que deve ser feito com um pouco de mais atenção, porque preparar o paciente para o transporte é tão importante quanto você quanto você salvar a vida dele imediatamente, né? Então, que seja feito com mais tranquilidade, com mais segurança, que aí esse paciente vai chegar até nós, até o São José do Avaí, que obviamente é o hospital de referência, com mais chance da gente dar uma qualidade de atendimento nele melhor. E se você não fizer esse atendimento com cautela, com conhecimento, talvez você vai provocar até mais lesões do que o acidente em si poderia ter provocado. Então, acho que o alerta é esse. Nós vamos para o intervalo. Continua aí, entra em contato com a gente. A gente continua com o comandante do 21º Agrupamento de Bombeiros Militar, sede em Itaperuna, Major Joelson, e com o pneumologista e chefe do pronto-socorro do Hospital São José do Avaí, que é o doutor Luiz Guilherme. E no próximo bloco a gente vai comentar principalmente sobre esse atendimento, que nós vimos que nesse acidente do Morro da Mangueira, infelizmente, muitos curiosos, mas aguardem aí para saber as informações, se você não tem parentes, pela imprensa, que essa é a nossa função. A gente busca passar com maior credibilidade todos os detalhes sobre os voluntários. A gente vai comentar, mas vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, mais Bancada TVI.
volta com Bancada TVI, agradecendo pela sua participação. E eu quero voltar aqui, perguntar ao comandante do bombeiro, já que o doutor Luiz Guilherme começou ali a gente conversando sobre esse primeiro atendimento, né? Às vezes a família fica desesperada, não liga para o bombeiro e quer socorrer logo, né? Nós podemos ver ali no acidente do Morro da Mangueira que tinham muitos voluntários, né? Até que ponto realmente uma pessoa pode ser, não, é o voluntário que carrega a maca, né? Ou até que ponto realmente um leigo pode prestar esse primeiro atendimento, Major? A gente respeita bastante as pessoas que são voluntárias. A gente pede para que a pessoa tenha o critério e respeitar, né, a quem está ali comandando, coordenando, né, as operações. Né, não tentar fazer nada que não conheça, que não tenha conhecimento, e até que, se tiver conhecimento, que informe a quem está ali, né, que é um profissional da área de saúde. Não adianta ser só um profissional da área de saúde, né, tem que ter conhecimento e atendimento pré-hospitalar. Então, passar para que o coordenador tenha conhecimento para saber utilizar essa mão de obra. Né, ou chegar ali e se oferecer que está pronto, né, que seja só a força, né, humana de carregar, para que o coordenador de operações, o nosso oficial de dia, ele possa dar direção. E a pessoa que estiver ali, vê que tem muita gente também, o excesso de gente atrapalha bastante o deslocamento, né, carregar as pessoas, os curiosos, né, que passam no asfalto e diminuem a velocidade, acabam muitas vezes ocasionando outros acidentes, querem ver a parte do trauma. Então, essa parte do voluntariado, a pessoa tem que ser voluntária, né, ou seja, se dispor a qualquer serviço, né, não que, tipo assim, não, eu quero só fazer isso. Não, o voluntário é voluntário e ele tem que estar ali pronto para ajudar, mas de forma coordenada, para que não atrapalhe o socorro, porque senão vai atrasar, vai atrapalhar, não saber fazer o procedimento, simples levantar, né, da maca, se ele não souber os tempos para levantar, ele pode levantar primeiro que os outros e aquela pessoa que está ali já politraumatizada, piorar a situação. Então são coisas que ele tem que estar bastante atento e respeitar a quem está coordenando ali a operação. Uma coisa que eu pude perceber, né, até porque eu acompanhei de perto o socorro desse acidente na BR-356, foi que justamente o efetivo do bombeiro, os voluntários estavam mais no sentido de segurando o guarda-chuva, guarda-sol, para evitar com que o sol batesse nas pessoas, né, e realmente as pessoas de área de enfermagem que colocaram a luva para poder levantar alguma maca. Então, parabenizando aí, porque estava bem organizado justamente. O voluntário estava ali segurando para tentar evitar esse sol que surgiu, que choveu um pouquinho, surgiu o sol. Então, isso é um ato que é bom, né? É bom, né, estar ali também do lado das vítimas, de certa forma, da parte psicológica, ali conversando, né, porque muita gente, o bombeiro não pode estar ali em cima, como eu falei, separa por vítimas. Muitas vezes o profissional tem que sair para dar preferência às vítimas que estão em pior situação. Então, só dela estar ali já conversando com a vítima se tranquiliza, né, de ter alguém ali, ela não se sentir abandonada. Então, é uma grande ajuda, assim, na hora do socorro. Doutor Luiz Guilherme, a gente percebeu ali, né, mostrando as imagens do acidente, ocorreu na sexta-feira 13, muitos familiares procurando também por outras pessoas, achavam que estava embaixo do ônibus, um senhor aí desesperado, procurando, mas eu acho que, graças a Deus, ele conseguiu ver que tinha saído com vida dessa tragédia. E como a gente estava conversando, as pessoas já acabam acostumando, né? Em Campos, principalmente, costumam ligar muito para a imprensa primeiro, para depois chamar o bombeiro e chamar a polícia. A gente agradece a confiança, mas sabe que a orientação é primeiro chamar o bombeiro e a polícia, né? E, doutor Luiz Guilherme, a gente vê que nos municípios vizinhos, a maioria dos familiares, não sei se com pressa, antes de chamar o bombeiro, já querem botar no carro e trazer para cá. Essa rapidez, eles acham que vão os 20 minutos de Laje ou de algum município distante para cá, não estão fazendo nada com o paciente, né? Como eu disse anteriormente, eu acho que podendo acionar uma equipe de saúde, né? Se você tiver algum acidente, puder
essa equipe, chegar uma equipe de saúde que tenha treinamento, que tenha conhecimento do que vai fazer, é muito mais importante a estabilização do paciente no determinado local, né, no determinado município, que faça isso com segurança e com conhecimento, para que ele depois, com uma certa estabilidade, venha para o São José do Avaí, que a gente vai conseguir, de repente, dar um atendimento melhor, né, e vai até evitar um trauma, que às vezes uma lesão que foi ocasionada por uma movimentação irregular, ou por não realizado um tratamento correto. Né? Então, acho que a correria de levar para o São José do Avaí não é a solução do problema. Né? Acho que é isso. Né? Deve ser uma sensação boa ouvir por parte da vítima, né, de um acidentado, por exemplo, me leva para o Hospital São José do Avaí, mas a gente tem que parabenizar aí todos as unidades de pronto atendimento, né? E essa sensação deve ser boa, né, doutor Luiz Guilherme? Graças a Deus, o nosso hospital é muito conceituado e a gente preza o atendimento humano, né? E a emergência do Hospital São José do Avaí sofreu muita mudança recentemente, né, com a estrutura física, né, e de equipamento humano. Nós tivemos muito treinamento do STER, mudamos a equipe e a gente está, graças a Deus, conseguindo melhorar o atendimento. A gente sabe que emergência é sempre um ambiente tumultuado, é um ambiente de vários sentimentos envolvidos, né? E muitas reclamações, alguns atendimentos que demoram. Isso é no Brasil todo, no mundo todo é assim, né? E claro que a gente aqui, por ser um hospital de uma cidade pequena, sofre isso com mais frequência, está demorando atendimento. E assim, a gente procura fazer o melhor e o mais rápido possível, mas a gente sabe que algumas coisas são burocratizadas e alguns atendimentos hoje em dia a gente tem que seguir alguns protocolos, né, mundiais, né, isso não é invenção de ninguém daqui, né, que dependendo do quadro clínico do paciente, ele é classificado em verde, amarelo, vermelho, e isso te dá um tempo de atendimento. Né? Então, alguns pacientes reclamam, eu estou aqui há 1 hora, ninguém me viu, mas isso, a emergência é exatamente para isso, né? Para você atender realmente quem está passando mal, quem está necessitando de um atendimento de urgência. Né? Então, às vezes, alguns pacientes ficam lá, reclamam que não foi atendido, que demorou, mas basicamente porque o protocolo, às vezes, é seguido como se pede. Né? Mas a gente trabalha para cada vez menos aconteça isso, que a gente dê agilidade e a gente tem um atendimento rápido. A média de espera de um paciente nosso na emergência hoje para internação não passa de 12 horas. Então, você vê que a nossa realidade é totalmente diferente dos grandes centros. Você vai ao Rio de Janeiro, vai a São Paulo, vai a qualquer região, pessoas deixadas em maca, sem atendimento, sem saber o nome dela. E aqui a gente não tem isso, graças a Deus, pelo empenho de toda a equipe do Hospital São José do Avaí, da nossa diretoria. E a gente consegue dar essa agilidade, esse atendimento. O SUS nosso aqui funciona muito bem. A gente tem um atendimento no SUS aqui como em nenhum lugar do Brasil. Se eu exagerei aqui, mas a gente tem atendimento aqui nosso, é igual a qualquer convênio, a qualquer classe social, enfim, a gente procura atender todos iguais e o nosso SUS funciona, a gente consegue fazer vários exames imediatos, atendimento imediatamente, claro que com certas limitações, que a gente sabe que a saúde do Brasil passa por um problema geral, a gente tem alguns atrasos em alguns exames ou algumas medicações, mas numa grande avaliação geral, eu acredito que a nossa emergência, ela não é hoje referência, ela não é à toa, não é pelo trabalho desenvolvido pela equipe toda do Hospital São José do Avaí. Com certeza. E, doutor Luiz Guilherme, nesse caso aí, a gente falando sobre acidente, né, principalmente imprudência de motorista, como o senhor comentou, é importante a gente deixar esse alerta aqui para as pessoas. O hospital, primeiro encaminhamento, estou passando mal, é UPA, né? Não é ir direto para o hospital. A pessoa, quando está se sentindo mal, procura, no caso aqui em Itaperuna, vai direto à UPA, que é uma unidade de pronto atendimento. Tem também esses processos, né? Depois que a UPA foi implantada em Itaperuna, a gente está tentando dar
esse direcionamento do atendimento, né? É claro que, salvo algumas doenças, o paciente, a porta aberta, a emergência do Hospital São José é porta aberta, qualquer um pode ir lá ser atendido. Mas, para facilitar esse atendimento, a gente está traçando esses protocolos de atendimento e entre UPA e São José do Avaí, entre os próprios postos de atendimento do município, que façam esse atendimento inicial e que, às vezes, encaminha ao São José do Avaí realmente os casos de internação, os casos mais graves, realmente, porque isso facilita o atendimento de todo mundo, né? Mas, claro, deixando bem claro que São José do Avaí, a emergência é porta aberta, nós estamos lá para atender a todos que necessitarem do nosso atendimento, né? E a gente vai seguir alguns protocolos que é mundialmente divulgado, né? A gente não escolhe raça, nem cor, nem classe econômica, não. A gente vai atender a todos baseado, obviamente, nos protocolos que nos é implantado. A própria Organização Mundial aí de Saúde, a gente percebe que orienta, né, procurar a primeira unidade de pronto atendimento do seu município, que eles lá se encarregam de, se realmente houver necessidade, ou a própria corporação, os bombeiros, dependendo da gravidade, como é acidentado, já leva imediatamente para o SUS. Comandante, para a gente começar as considerações finais, o senhor tem alguma coisa que o senhor queira deixar aqui mais claro, que a gente ainda não comentou, para falar alguma estatística? A gente sabe que o desempenho da corporação tem sido grande, principalmente ao grande o número de acidentes. Parabenizar em nome do senhor a toda essa corporação, que os acidentes estão aumentando, principalmente a parte de morte, não é isso? A gente percebeu que a gente está tendo bastante acidentes que estão deixando sequelas grandes, maiores e, inclusive, levando à morte. A nossa preocupação, né, isso é uma estatística nossa, quer dizer, do Brasil, né, o trânsito mata mais do que a guerra, e a gente tem que ter realmente medidas, né, mais severas em relação ao trânsito. O poder público realmente municipal tem que se fazer mais presente dentro dos seus municípios, dentro das suas cidades, legalizar, colocar ordem, como foi falado, né, pelo Dr. Léo, essa parte de motocicletas, de motonetas, tem traumatizado bastante jovens, né, que tem todo um futuro para frente e acabam deixando de viver várias partes da vida pelo trauma. Então isso é uma coisa que nos preocupa. O Poder Municipal tem que agir mais severamente em relação a isso, legalizar essas motonetas, né, colocar ordem de quem pode usar, fiscalizar, ter guardas municipais para que não deixe elas transitar do lado de qualquer jeito. E o governo federal, de uma certa forma, né, que possa olhar para nossas estradas, criar sistemas realmente de segurança nas estradas, né, de sinalização, para que a gente possa diminuir esse número, porque o número de acidentes ele é muito grande e, infelizmente, a cada ano vem aumentando. E a gente pôde perceber aí nessas imagens, e nós até chegamos a convidar também o especialista para poder comentar sobre a parte de pneu, parte mecânica, né, para dar algumas orientações. Só que não foi possível a presença deles aqui. Lembrando que nós ainda estamos aguardando um posicionamento, o espaço aqui está aberto para a Empresa Brasil, né, para poder se posicionar e, enfim, deixar a mensagem deles e aguardarem, provavelmente, o laudo da perícia. E parabéns ali mais uma vez à corporação por esse empenho. A cena, o momento ali foi muito doloroso para quem estava ali. A nossa equipe que vivenciou de perto isso, pôde perceber, e agradecer também a ajuda que prestaram à nossa equipe para poder ajudar a gente estar passando aí com essas imagens com exclusividade, porque nós conseguimos chegar. Fotos, né, são boas, mas as imagens, realmente o trabalho da TVI é esse, chegar junto do fato, passar a informação para vocês. Então, mais uma vez, agradecer à corporação, agradeço ao comandante, agradeço ao CBMERG, ao comandante da PEMERG também, assessoria de imprensa, do bombeiro que sempre atende a gente muito bem, doutor Luiz Guilherme, deixo também aqui, aproveito, o agradecimento pela sua participação, principalmente, que eu sei que o senhor tem
uma árdua tarefa aí entre consultório, entre hospital, né, entre vários atendimentos, além desse empenho no como chefe do hospital. O senhor quer deixar alguma mensagem, alguma consideração final? Eu queria agradecer ao bombeiro, né, em nome aqui do comandante, porque o trabalho deles é fundamental nesse primeiro atendimento, e dizer que a população, enfim, todos podem contar com o nosso trabalho no Hospital São José do Avaí. Como já disse antes, a gente procura cada dia mais melhorar o atendimento, principalmente emergencial ali, que é o nosso primeiro contato com o paciente, e dizer que podem confiar que o nosso hospital está de portas abertas para receber todos os pacientes que necessitarem do atendimento, e estamos lá dispostos a atender. Agradecer também a direção, né, o doutor Renan, a dona Isabel, enfim, todos os médicos do hospital que brilhantemente, junto com a corporação, junto com a UPA e com o PU, nesse acidente aí a gente tem que valorizar, porque não aconteceram mais vítimas, graças a Deus, é claro, mas principalmente graças aos profissionais. Quem esteve no local sabe disso. Não cheguei a pegar o atendimento inicial do hospital, mas me falaram que principalmente a quantidade de pessoas que estavam chegando, o movimento era intenso na chegada do hospital. Então, os profissionais, seja de uma corporação do bombeiro ou salientando, mais uma vez, da saúde pública, de uma unidade de atendimento hospitalar, realmente isso foi fundamental. Está de parabéns a parte de enfermagem, a chefia do Hospital Pronto Socorro, o técnico, parte de lavanderia, enfim, todos que estiveram envolvidos, para poder... Hoje a gente pode dizer que o paciente que estava no CTI geral já teve alta, doutor? Ela foi para a enfermaria ontem e a princípio passa bem. O quadro estável, graças a Deus. Eu queria reforçar exatamente esse agradecimento aí a todos os funcionários do Hospital São José do Avaí, a diretoria principalmente. Foi uma união vista de maneira geral entre médicos, técnicos de enfermagem em si, o pessoal da lavanderia, o pessoal da psicologia, o pessoal da ouvidoria, radiologia. Foi uma união que toda a equipe do hospital se empenhou nesse atendimento, e acho que foi graças a isso que o sucesso de todo atendimento foi visto como a gente está vendo agora ali. E o pessoal está realmente de parabéns. Tínhamos 2 vítimas graves, né, internadas no CTI. Então, uma na UTI neuro, a do CTI geral, graças a Deus, conforme o doutor Luiz Guilherme disse aí, já foi para a enfermaria. E de todo aí o que aconteceu dessa tragédia, 2 vítimas fatais. Agradecendo a você pela sua audiência, muito obrigada pela confiança na nossa programação, principalmente, dando um abraço aí para todos os profissionais da área da saúde. E para você que está em casa, vamos prestar mais atenção no trânsito, vamos prestar mais atenção na estrada, que é isso que a TVI foca, né? Se a gente pudesse fazer uma grande campanha de conscientização, com certeza o doutor Luiz Guilherme, pneumologista, que é chefe do Hospital São José do Avaí, além do comandante do bombeiro, abraçariam também. Quem sabe a gente futuramente, junto ao poder público, faz uma campanha de conscientização realmente aí é o trânsito. Obrigada, doutor Luiz Guilherme, obrigada ao comandante Major Joelson, obrigada pela sua audiência e até o próximo Bancada TVI.